Você sabe o nome do seu Deus? Será que isso importa? Tem alguma relevância saber o nome ou não o nome de Deus? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da Bíblia, ele é chamado de Senhor. Qual a relevância disso tudo? Todas essas são boas perguntas, porque nós lemos em Isaías 52, verso 6, o seguinte: por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Então, nós temos aqui uma declaração entre tantas, que o povo de Deus, o povo do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, saberá o nome dele. E você? Você sabe o nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó? O Deus da Bíblia? O nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó não é Senhor. Senhor surgiu em razão de uma tradição humana baseada num texto de Levítico, que não se poderia tomar o nome de Deus em vão no sentido de blasfemar, porque tem esse mandamento, em Êxodo 20, não tomarás o nome do teu Senhor, teu Deus, Yahweh, teu Elohim, em vão. E o blasfemar o nome de Deus, lá em Levítico 16, deu aso a uma tradição dos judeus que convencionaram que não se poderia pronunciar o nome do Criador. O que acontece é o seguinte, que o nome do Criador, ele foi colocado na Bíblia quase 7.000 vezes, se incluirmos as 150 vezes que o rei Davi, ele nos Salmos, ele usa uma redução do nome de Deus, Yah. Então temos quase 7.000 vezes, 6.800 e tantas vezes que o nome de Deus, que são 4 letras, um tetragrama, foi grifado na Bíblia. E quando os maçoretas, eles buscaram colocar pontos para marcar vogais nas letras hebraicas, eles marcaram o tetragrama com as vogais de Adonai, que é Senhor. E eles então começaram uma tradição de substituição e de não uso do nome do Criador. E existem hoje teorias que o nome do Criador seria impronunciável e que não se teria mais registro de como pronunciar, que caiu em desuso, e um desuso tão grande que não se poderia pronunciar esse nome. O que ocorre é o seguinte: mas uma parte do nome do Criador está no nome de todos os profetas, praticamente, não vou dizer todos, mas da maioria, Isaías, Yeshayahu, Jeremias, Yermiahu. Então, o nome do Criador é parte dos nomes. Então, não é verdade que isso se perdeu absolutamente. Mas nós temos um outro extremo, que foi justamente uma doutrina que surgiu, que o pronunciar o nome do Criador teria, de algum modo, poderes mágicos, sobrenaturais, E o simples pronunciar deste nome produziria milagres, o que também é uma doutrina que não se coaduna. Não é verdade, não é verdadeira essa doutrina, não é bíblica, você não encontra apoio escritural. Primeiro porque na mentalidade hebraica as coisas não são tanto quanto a forma, ou seja, nas palavras, na expressão verbal e na expressão escrita, o que predomina como importante não são os sons ou a forma, a aparência, mas sim a função, para que servem.
E os nomes no hebraico e na mentalidade bíblica, eles comunicam principalmente caráter, fala sobre quem alguém é. De forma que quando nós temos o nome do Criador sendo expresso para Moisés em Êxodo 3,15, como, olha, os teus antepassados, Moisés, não me conheceram pelo meu nome, eles me conheceram como El Shaddai. E nós temos inúmeros registros do nome do Criador antes de Moisés, né, com Abraão, embora Moisés tenha escrito, né, que Yahuwah mandou Moisés escrever todo o Pentateuco, né, nós temos registros lá de muitas vezes sendo pronunciado e invocado o nome do Criador, o tetragrama sagrado, né? E não a ponto que nós temos também que em um dos salmos, no Salmo 14 e no Salmo 53, nós temos textos muito parecidos, mas num deles o Criador é chamado de Adonai e em outro o Criador é chamado pelo seu nome. O nome do Criador é um nome para relacionamento, é um nome que denota intimidade e é um nome para relacionamento. O que acontece é o seguinte: Adonai, que é um título de Senhor, né, ou Elohim, melhor dizendo, Elohim, que no outro salmo o Criador é apenas Elohim. Elohim é como Deus, ele se apresenta para toda a humanidade, seus filhos ou não filhos, ou seja, todas as suas criaturas. Deus, como juiz, ele se apresenta como Elohim, que é Deus, é o título dele. E essa doutrina que diz que o nome do Criador seja ele impronunciável, seja ele pronunciável e a simples falar dele ter uma expressão de poder, são dois extremos que do meu ponto de vista não encontram apoio escritural nas escrituras, mas o conhecer o nome do Criador, né, e o verbo conhecer na Bíblia é o mesmo usado para um relacionamento sexual íntimo entre um homem e uma mulher, que é Yadá. Yadá, conhecer é conhecer intimamente, não é conhecer de ouvir falar. Então, quando você tem o nome de alguém, por exemplo, se eu conheço uma pessoa e essa pessoa é minha amiga, eu posso e consigo chamá-la pelo primeiro nome. E isso é um sinal de intimidade. Mas se eu não conheço a pessoa, eu vou tratar com mais distanciamento, o senhor, a senhora, né? E a gente vê que isso também é assim nas escrituras, né? Então, nós precisamos saber que o nome do Criador dos céus e da terra para o seu povo é um nome que é exprimível, é um nome que se encontra em todos os profetas, não todos, mas na maioria dos profetas, e é um nome que tem um significado, né? Quando o Criador fala com Moisés em Êxodo 3:15 e se apresenta e diz, porque Moisés pede, quem devo dizer que me enviou? E o Criador diz, Arrié, Asher, Arrié, ou Arraiá, Asher, Arraiá, né? Eu serei o que serei. Alguns dizem que eu sou o que sou, mas os entendidos dizem que a melhor tradução é eu serei o que serei. E é interessante como o nosso Pai Celeste, o Criador dos céus e da terra, ele se preocupa em nos dar as coisas no que para nós é um futuro. É um futuro, porque a plenitude do que ele
será para nós, ela está sempre adiante de nós, no horizonte. E para nós, as instruções do nosso Pai, como não matarás, também são no futuro, não são no presente. Não mate, não matarás. Você não vai matar ninguém, né? Isso tem a ver com como o nosso Deus, ele busca ser conhecido por nós e se dá a conhecer a nós, né? E então eu serei o que eu serei na plenitude para vocês, porque o Criador, ele né? E ele criou um espaço para que nós existíssemos a partir dele. Ele criou literalmente um espaço e um tempo. Então é como se ele tivesse se retraído de uma parte do seu todo para permitir a nossa existência numa esfera que ele está fora dela, porque ele não é parte do tempo e ele não é limitado por espaço, não é mesmo? Então, o nome do Criador, ele tem a ver com o caráter do Criador, com quem ele é na sua essência, aquilo que nós podemos e devemos conhecer, aquilo através do qual ele se apresenta para nós e deseja ser conhecido por nós. Por outro lado, nós temos passagens nos profetas expressas como Jeremias 44, 26, que diz assim: portanto, ouvi a palavra de Yahweh, vós, todo Judá, que habitais na terra do Egito, eis que eu juro pelo meu grande nome, diz Yahweh, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive Yahweh Elohim. Veja, aqui em Jeremias, após muita exortação ao povo de Judá por todo o seu pecado, o Criador, ele declara que será tirado o nome dele da boca do povo de Judá, da casa de Judá, enquanto ela estiver no Egito. Nós devemos lembrar que Egito espiritualmente é o lugar de servidão, de escravidão ao mundo, ao pecado, ao sistema mundano. Então, o não ter o nome, não pronunciar o nome, é fruto de juízo sobre este povo, a casa de Judá. Por outro lado, nós temos Jeremias também falando sobre a questão do nome em relação à casa de Israel. Vejamos Jeremias, capítulo 23, no verso 27. Diz assim: os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. É interessante que Baal significa mestre, senhor, marido. Se formos lá no dicionário Lord ou senhor, é um substituto pelo nome próprio do Criador, o tetragrama. Não é uma tradução ou transliteração. E como eu falei, o Strong traduz por mestre, marido, dono ou senhor. Veremos que esses são significados, né? Os caldeus, eles tinham, os deuses deles começavam com o nome de Baal. Por exemplo, Baal-zebub, o senhor ou o mestre das moscas, né? Era um desses deuses pagãos, né? Dos cananeus. Mas esse Baal é mais um título desses deuses do que propriamente o nome, né? Até aquele nome que foi dado para Daniel quando ele foi para o exílio na Babilônia, Beltesazar, tem o nome de Bel ou Baal, né? Como parte. Então, eles tinham os seus deuses nomeados como senhores, mestres. E esse juízo aqui que Jeremias traz sobre a casa de Israel é bem interessante também, porque nós devemos refletir
sobre o fato de os cristãos hoje terem, em respeito a essa tradição que eles herdaram da Bíblia King James, né, do rei Tiago, e da sua tradição religiosa, que retirou o nome do Criador das Escrituras, que foi grifado pelo próprio Criador quase 7.000 vezes, como eu já falei, e substituiu ali por Senhor, né? Como se fosse uma reverência, um respeito. De fato, alguém modificar aquilo que o Criador ordenou que Moisés grifasse. Veja, é como se alguém dissesse assim: toma esse óculos, que esse óculos vai fazer com que um olho perfeito veja melhor. Isso não existe. Um olho perfeito nunca terá uma visão melhorada com um par de óculos, não é mesmo? Então não existe isso. E aí nós vemos nessas duas passagens de Jeremias que o nome do Criador não ser pronunciado nem pela casa de Judá, nem pela casa de Israel, é fruto de juízo. Nada mais do que juízo. Então, e quem é Israel quando Yeshua vem e diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Quem é Israel? Israel, conforme a bênção que Jacó coloca sobre o filho mais novo de José, Efraim, sobre ele é colocado a bênção da primogenitura, que é a porção dobrada da herança. Sobre Efraim é colocado o nome de Jacó, o novo nome de Jacó, que é Israel. Então é Efraim que herda o nome de Israel sobre si. Então, a casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se formos ver lá em Gênesis 48, ali a partir do verso 15 em diante, nós veremos que sobre Efraim a profecia é que ele se tornaria uma multidão de povos, né? Por isso que misturado entre as nações, com casamentos híbridos, ele perderia a sua identidade. Então, a casa de Israel, ela nunca retornou do cativeiro. Ela foi para o cativeiro 150 anos antes da casa de Judá. E ela nunca retornou do seu cativeiro, que foi pela mão dos assírios, né? Oficialmente ela não retornou. Então, não teve esse regresso como teve da casa de Judá, depois de 70 anos no cativeiro babilônico. É interessante também a bênção arônica, né? Em Números 6, a partir do verso 24, nós temos que Deus manda o sacerdote Arão estender as mãos sobre o povo e colocar uma bênção sobre o povo. E ao colocar essa bênção, ele colocaria o nome dele sobre este povo, né? É bem interessante ler Números 6, 24 e a bênção arônica, porque tem a ver com o colocar o nome do Criador. Neste assunto sobre o nome do Criador, há muita guerra espiritual, e isso significa que é uma coisa muito importante para nós conhecermos e não ignorarmos. Vejamos, na oração sacerdotal que Yeshua fez no capítulo 17 de João, nós lemos no verso 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Uma das possíveis formas de se pronunciar o nome do Criador, o tetragrama, é Yah-Ahavá. Ahavá é amor em hebraico. Então a expressão Yahweh é amor, Yah é amor, ou Deus é amor, como está na nossa Bíblia no Novo Testamento, é uma característica que está expressa
no próprio nome do Criador. Nas Escrituras Sagradas, os nomes denotam missão e propósito, além de alguma característica peculiar. Por exemplo, o profeta Zacarias, ele tem o nome dele, Zacar-Iá. Zacar, em hebraico, é aquele que faz lembrar. Iá é o bigrama do nome do Criador. Se o nome que recebemos dos nossos pais aqui na terra, eles não têm essa mesma conotação, nós temos uma linda promessa em Isaías 56. Lemos no verso 6, aos estrangeiros que se chegam a Yahua para o servirem, para amarem o nome de Yahua, sendo deste modo os servos seus, sim, todos os que guardam o Shabá, não o profanando e abraçam a minha aliança. Nós temos a vinculação do nome do Criador ao descanso do Shabá que ele fez para o homem estar separado com ele. Olha que maravilhoso. Amar o nome de Yahua é também servi-lo e obedecê-lo, honrá-lo. E temos no Salmo 135, para encerrarmos esse breve estudo sobre o tema do nome de Yahua, o tetragrama, começa assim, aleluia, ou seja, louve a Yah, louvai o nome de Yahua. E no verso 13 nós temos, o teu nome, Yahua, subsiste para sempre, a tua memória, Yahua, passará de geração em geração. Entendo que podemos usar Adonai, ou Senhor, quando nós estivermos falando sobre o Criador, mas nunca devemos substituir aquilo que está escrito por Adonai, ou Senhor, porque se o próprio Criador mandou escrever o tetragrama sagrado, quem somos nós para substituir o texto que nós recebemos como um presente? Então, eu não creio que nós somos puristas no sentido de que, falou Adonai, é pecado. Eu creio que Yeshua, quando ele falava sobre o pai dele, muitas vezes ele pode ter falado Adonai, mas nunca lendo aquilo que está escrito. Aleluia.